Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Giovanni, do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos resolver uma questão atendendo o pedido de um seguidor. Ele solicitou que nós resolvêssemos uma questão envolvendo amperímetros e voltímetros. Para assinar a lista de frequência dessa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ficar por dentro de novos vídeos assim que eles forem postados. Também não esqueça de deixar aquele like, de compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos e seguir as novidades nas redes sociais. Acompanhe a resolução da questão de hoje. A questão que nós vamos resolver é a questão 66 do livro Tópicos de Física, volume 3. É o tópico 2 da parte 2. E a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa o circuito elétrico constituído de um voltímetro V e um amperímetro A ideais, 5 resistores e uma bateria. A bateria fornece uma tensão de 12 volts. Vamos então anotar aqui as informações. A tensão fornecida pela bateria é de 12 volts. E o voltímetro registra 6 volts. Então o registro do voltímetro é de 6 volts. Veja que para a resolução dessa questão, nós vamos utilizar as equações da tensão calculada pela resistência vezes a corrente e também a equação da potência calculada pela resistência vezes a corrente que passa pelo trecho do circuito ao quadrado. A questão fornece uma imagem em que nós vamos reproduzi-la de forma esquemática. E o esquema é o seguinte. Bem, para a resolução dessa questão, é importante lembrar que os dispositivos amperímetro e voltímetro, quando considerados ideais, eles servem amperímetro para medir a corrente elétrica e para que ele não influencie na medição que ele vai efetuar, é necessário que ele seja considerado ideal. Ou seja, o que é que isso significa? A sua resistência elétrica tem que ser nula e ele deve ser ligado em série ao circuito, à ramificação a qual ele deseja medir. Já o voltímetro, ele mede a tensão nos pontos ao qual ele está ligado, e para que ele não interfira nessa medição, ele deve possuir uma resistência infinita, ou seja, ele deve ser totalmente isolante, para que ele não permita a passagem de corrente por ele e a corrente passe apenas pela outra ramificação na qual ele está ligado. Para que a gente possa então resolver o que a questão está solicitando, vamos analisar o caminho percorrido pela corrente no circuito. Nós temos aqui a bateria, em que nós temos o polo positivo e o polo negativo. Convencionalmente, a corrente parte do polo positivo. Vamos então considerar que esta corrente é denominada de corrente I. Ao se deparar com o primeiro nó, o nó Y, ela não vai se dividir para o voltímetro, já que ele, por ser ideal, possui resistência infinita, porém vai se dividir para esta ramificação de resistor 9 ohms e esta outra ramificação que, apesar de possuir 2 resistores, eles estão em série, cuja soma de suas resistências também dá 9. Isso significa dizer que essa corrente se dividirá igualmente, metade para o 9 e metade para a ramificação que possui 6 e 3, e também possui um amperímetro. Voltando para o nó X, veja que essa corrente, essa metade da corrente, ela se depara com a outra metade que passou pelo 9, juntas novamente vão formar a corrente I, que passa pelo resistor de 1,5. Vamos então ver o que a questão pede nos itens. No item A, a questão pede para que a gente calcule a leitura do amperímetro. O amperímetro ele vai efetuar a leitura da corrente que passa por ele, ou seja, a metade da corrente gerada pelo gerador. Para que a gente possa então obter o valor dessa corrente, vamos calcular a corrente total no circuito. Para isso, nós precisamos obter a resistência equivalente do circuito. Veja que primeiramente nós temos esses 2 resistores em série, cuja resistência equivalente é de 9 ohms, em paralelo, portanto ligados aos mesmos polos do resistor de 9 ohms, 9 em paralelo com 9, a resistência equivalente é a metade. É a resistência que se repete dividido pela quantidade de resistores em paralelo, 9 sobre 2. Como 1,5 se encontra em série a esta ramificação, nós iremos somá-la, 1,5,
Para obter, portanto, 4,5 mais 1,5, uma resistência equivalente de 6 ohms. Com essa resistência equivalente, nós podemos calcular a corrente que passa pelo circuito pela equação U é igual à resistência equivalente vezes a corrente. A tensão a qual o circuito está submetida é de 12 volts, a resistência equivalente é de 6, a corrente, portanto, será o resultado da divisão de 12 por 6, 2 amperes. Veja então que a leitura do amperímetro que o item A solicita é a metade dessa corrente, I sobre 2. Portanto, 2 sobre 2 igual a 1 ampere. Vamos para o item B. O item B pede para que a gente calcule a diferença de potencial no resistor de 1,5 ohms. A diferença de potencial num resistor específico é calculado pela sua resistência pela corrente ultrapassada por ele. A sua tensão, então, a sua diferença de potencial será a resistência de 1,5 vezes a corrente de I de 2 amperes. Temos, então, uma diferença de potencial de 3. Vejamos o que pede agora o item C. O item C solicita que a gente calcule a potência dissipada no resistor situado entre os pontos X e Y. A potência dissipada no resistor que se encontra entre os pontos X e Y é o resistor de 9 ohms. Portanto, a sua potência será calculada pela sua resistência, 9, multiplicada pela corrente que passa por ele, que é I sobre 2. Portanto, 1 ao quadrado. Nos dando, portanto, uma potência de 9 vezes 1, 9 watts. Se você curtiu a resolução de mais essa questão, não esqueça de deixar nos comentários o assim é fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que um novo vídeo for postado. Também não esqueça de deixar o seu like e acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais. Fiquem bem e até a próxima resolução. Assim é fácil.